Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É um grande privilégio estar aqui nessa noite, anunciando e expondo a palavra de Deus, ainda mais nessa série sobre o Evangelho de Marcos. E eu gostaria já de convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 6. Nós iremos encerrar hoje o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Faremos a leitura a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, nós faremos a leitura a partir do versículo 45. E esse texto narra um dos milagres mais conhecidos e extraordinários de Jesus. Jesus andando sobre o mar. Então, Marcos 6, a partir do versículo 45, diz assim a santa palavra de Deus. Logo a seguir, Jesus fez com que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. E queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem! Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. O cenário, então, é logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes, como nós vimos na semana passada. E como o pastor Flávio tratou na semana passada, o tema era quando a fé é provada. Jesus estava provando a fé dos discípulos com aqueles milagres, e eles reprovaram no teste. Eles reprovaram, a atitude deles foi uma atitude de incredulidade. Então agora Jesus faz esse outro milagre para aperfeiçoar, para lapidar a fé dos discípulos. E esse é o tema do nosso sermão de hoje: lapidando a fé. Lapidar é aquilo que o ourives faz ao diamante para que possa aumentar a beleza daquela pedra preciosa. É aperfeiçoar aquele material que está nas suas mãos. E esse verbo, ele também é usado como sinônimo de melhorar, aprimorar algo, né? Nós usamos assim, nesse sentido. E o título é Lapidando a Fé, porque é exatamente isso que Jesus está fazendo com os seus discípulos, que Jesus vai fazer aqui. Jesus vai lapidar a fé deles, Jesus vai trabalhar na fé deles, Jesus vai aperfeiçoar a fé deles, vai remover as impurezas para que fique uma fé mais bela. Por isso o nosso título é Lapidando a Fé. E durante esse texto nós vamos ver 4 maneiras que Jesus lapida, aperfeiçoa a fé dos seus discípulos. São elas: Jesus lapida a nossa fé ao nos permitir passar por provações, ao interceder por nós, ao se revelar de maneiras especiais e ao caminhar conosco. Essas são as 4 maneiras que nós veremos nesse texto que Jesus usa para lapidar a minha e a sua fé. A primeira, então, Jesus lapida a nossa fé ao nos permitir passar por provações. Logo no versículo 45 nós vemos que o texto diz assim:
Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. A ideia aqui, no original, é bem forte. Jesus instou, Jesus obrigou com que eles atravessassem o mar da Galileia. E no relato paralelo, né, esse mesmo milagre é relatado em João e em Mateus, e João vai dizer que Jesus provavelmente fez isso porque a multidão ali dos pães e dos peixes que Jesus alimentou, eram 5.000 homens, contando mulheres e crianças, provavelmente entre 15 e 20 mil pessoas. Aquela multidão queria fazer Jesus rei. Então Jesus, para proteger os discípulos de não pensarem alguma coisa errada sobre a natureza do seu reino, para não acharem que ele deveria ser um rei político, né? O reinado de Jesus é espiritual hoje, Jesus então pede para que seus discípulos saiam daquela região, coloque eles no barco e manda eles atravessarem para outro lugar. Mas parece que tem algo a mais além disso. Por que Jesus não os mandou ir para outro lugar? Nós vemos que Jesus, ao despedir as multidões e ao mandar os discípulos para o outro lado do mar, ele subiu ao monte para estar sozinho. Por que Jesus não levou seus discípulos ao monte? Ou por que Jesus não foi com seus discípulos? Nós vemos que eles se apartam, Jesus os envia sozinhos no barco. Por que Jesus se separou deles? E a resposta é, porque Jesus queria provar, lapidar, purificar a fé dos seus discípulos. Porque o versículo 52, olha comigo, é bem claro em dizer que eles não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração dos seus discípulos estava endurecido. Jesus queria desendurecer o coração deles. Jesus queria trabalhar no coração deles. Jesus queria lapidar a fé deles. E essa é uma doutrina bíblica. Deus prova a minha e a sua fé. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden, em que Deus coloca uma árvore e diz para o homem e para a mulher: vocês podem desfrutar de tudo, menos dessa árvore, para provar a obediência deles. Nós vemos isso em Deus com Abraão e Isaque. Nós vemos isso na história do povo de Israel. Nós vemos isso no Novo Testamento, ao ponto de Tiago dizer em sua carta: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E ele diz o porquê. Porque vocês sabem que a provação de sua fé produz perseverança. Olha, Tiago está falando claramente que as provações, as tribulações, vêm para provar a nossa fé. E nós deveríamos nos alegrar com isso. Deus, ele não é um sádico cósmico, que ele deseja nos ver sofrer simplesmente para sofrermos, simplesmente para nos deixar passar por aquele mal. Não. Deixa eu tentar explicar. Pedro, em sua primeira carta, um dos que estavam nessa ocasião ali com Jesus, ele dá uma ilustração. Pedro vai dizer que a provação é como fogo que purifica o ouro. O ouro é encontrado na natureza, cheio de impurezas. E para que ele possa ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. Pedro diz que as tribulações fazem isso com a nossa vida. Elas nos purificam. Assim, a nossa fé é purificada quando nós passamos pelo fogo das provações. Esse é o ponto. E a aplicação para nós aqui é, meu irmão, olhe para a provação como um instrumento de Deus para a sua santidade. Devemos mudar a maneira com que nós olhamos para a provação. Eu quero pedir para você abrir em Romanos capítulo 5. Deixa o seu dedo marcado aí em Marcos, tá bom? Mas vai lá para Romanos capítulo 5. Texto bem conhecido que fala sobre provações. Romanos capítulo 5, versículo 3. Deixa o seu dedo aí marcando Marcos, tá bom? Romanos 5,3, Paulo vai dizer assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Paulo diz que nós nos gloriamos nas tribulações. Nós não nos gloriamos por causa das tribulações. Deus odeia o mal e o sofrimento.
E nós não somos masoquistas, amar o sofrimento simplesmente pelo sofrer. Não. O que Paulo está falando é que nós podemos nos alegrar em meio às provações. No meio das provações, apesar das tribulações. E ele vai explicar o porquê que nós podemos fazer isso. Ele diz que primeiro, a provação produz perseverança. E o sentido aqui dessa palavra, ela produz foco. Determinação. A provação nos ajuda a focar naquilo que realmente importa. Mas Paulo continua dizendo que essa determinação nos leva à experiência, tem um sentido aqui de caráter aprovado, de aprovação. O que Paulo está querendo dizer é que quando nós vamos até o fim de uma tribulação, confiando em Deus e focando em Deus, a nossa confiança nele aumenta, porque nós vemos o seu cuidado. E por último, Paulo diz que essa confiança leva à esperança, que é uma convicção ainda maior daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, o resumo do argumento de Paulo é que a tribulação, as provações, elas quebram os ídolos do nosso coração e elas nos levam ao único lugar em que encontramos esperança real, confiança real e certeza. Aos pés de Jesus. A provação faz isso nas nossas vidas. E é por isso que Jesus permite e planeja que nós passemos por elas. E não importa qual seja o seu sofrimento, pode ser uma dificuldade financeira, um luto, uma família quebrada, a disciplina de Deus por causa de algum pecado, a perseguição. Não apenas tribulações externas, mas as internas também, porque muitas vezes as maiores tempestades que enfrentamos são aquelas que ninguém vê, são aquelas que acontecem aqui, ó. Não importa, coloque aqui qualquer sofrimento que passamos, Deus está usando para nos santificar. Deus está usando o seu sofrimento, meu irmão, para te fazer mais parecido com Jesus. Deus não nos prova porque precisa nos conhecer ou saber que somos fiéis a Ele. Deus não provou a Abraão com seu filho Isaque para ver, deixa eu ver se Abraão vai me obedecer. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabia o que Abraão faria. Deus nos permite passar por provações para que eu e você nos conheçamos. Deus nos prova para que possamos nos conhecer mais, saber aquilo que realmente o nosso coração deseja. E então confessarmos a Ele e caminharmos mais perto de Jesus. Então, a passar por provações, ore a Deus dizendo: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Qual pecado o Senhor quer apagar da minha vida, ó Deus? O que o Senhor quer lapidar no meu caráter? E talvez Deus vai te responder, mas talvez não. Mas ainda assim ore: Senhor, eu não sei o porquê eu estou passando por isso, mas eu sei que é para o meu bem. Ser como Jesus é o desejo do meu coração. Então, Senhor, faça a tua vontade e trabalhe da tua maneira. Faça essa oração ao Senhor, porque Jesus, Ele lapida a nossa fé ao nos permitir passar por provações, meus irmãos. Volte a sua Bíblia para Marcos, e agora nós veremos a segunda maneira que Jesus lapida a nossa fé. E essa segunda maneira é: Jesus lapida a nossa fé ao interceder por nós. Diz o versículo 46 que Jesus, após despedir os seus discípulos e a multidão, ele subiu ao monte para orar. E aqui já temos que fazer uma pausa. Que piedade a do nosso Senhor Jesus. No versículo 31, texto da semana passada, nós vemos que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer, mas ainda assim Cristo tem tempo para orar. Jesus, Ele é homem, Ele também tem necessidade de dormir, Ele também é Deus e tem todo o poder em suas mãos, e ainda assim Ele ora. E provavelmente Jesus passou horas e horas em oração, porque Ele despede os discípulos no final da tarde, e Ele vai ter com os discípulos, no versículo 48 diz, de madrugada, ou durante a quarta vigília, talvez na sua tradução está escrito, que é o horário entre as 3 e as 6 da manhã, da madrugada. Então Jesus, Ele passou a noite inteira, e no mínimo metade da madrugada, em oração.
Se Jesus, que era o homem perfeito, aquele que nunca pecou e não poderia pecar, aquele que desfrutava de uma comunhão extremamente íntima com Deus desde a eternidade, se ele passava tempo em oração, quanto mais eu e você somos necessitados de orar. Mas a pergunta que fica aqui é sobre o que Jesus estava orando. O texto não é claro, mas ele dá algumas pistas, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Jesus orava por seus discípulos. João 17, a oração sacerdotal, né? E o texto vai dizer no versículo 48, que Jesus estava vendo eles. Olhem no início, de madrugada, vendo-os, vendo que os discípulos. Então Jesus estava orando no monte, mas ele estava com os olhos bem fitos nos seus discípulos. É bem provável que Jesus estava intercedendo por eles. Certa vez, em outra ocasião, Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Cristo intercedeu por Pedro para que ele permanecesse firme na fé, e Cristo continua fazendo isso ainda hoje por seu povo diante de Deus. Ele intercede por nós para que as nossas provações não matem a nossa fé. E é por isso que nós cremos que nenhum crente verdadeiro pode ser tirado das mãos do Senhor. Nenhum crente verdadeiro pode negar a fé, porque é Jesus que intercede por nós para que essa fé não desfaleça. O dia que a intercessão de Jesus falhar, aí sim nós poderemos negar a fé. Mas a intercessão de Jesus nunca vai falhar, porque Ele é Deus e Ele não falha. E a aplicação para nós aqui é: aproxime-se de Deus nos momentos das provações. Aproxime-se de Deus nos momentos das provações. Deixa o seu dedo de novo em Marcos e agora abra comigo em Hebreus. Vai um pouquinho mais para frente e abra comigo em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, nós faremos a leitura de 3 versículos. O 14, o 15 e o 16. Tá bom? Um pouquinho para frente. De Marcos, livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Olha só o que o autor de Hebreus diz. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Para um pouquinho. O sumo sacerdote, na religião de Israel do Antigo Testamento, era o maior dos sacerdotes. E ele era, uma das suas funções era representar o povo de Israel diante de Deus. Então o autor de Hebreus está falando que hoje Cristo é o sumo sacerdote dos cristãos. Ele está diante de Deus, ele entrou nos céus e intercede por mim e por você. E ele diz no versículo 15 que Cristo, ele é um sumo sacerdote fiel e amoroso, porque ele experimentou das nossas provações. Cristo experimentou o que é viver no mundo caído e por isso ele se compadece de nós. Ele não é como alguém que nunca viveu a nossa vida, ele já viveu, ele sabe. Então o autor de Hebreus está encorajando: olha, Cristo intercede por nós, Cristo intercede por nós. E agora ele vai concluir. Ele diz no versículo 16: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia em momento oportuno. Aqui é uma linguagem que ele está querendo dizer simplesmente: olha, visto que Cristo intercede por nós diante de Deus, nos aproximemos diante de Deus, nos aproximemos diante do seu trono. Jesus intercede por nós, para que nós possamos nos achegar diante de Deus. A intercessão, muitas vezes, de Jesus, não é para nos livrar da provação, mas para que nós possamos nos achegar a Deus no meio da provação. Por isso, aproxime-se de Deus no meio das provações. Meus irmãos, nós devemos nos aproximar de Deus. Tiago capítulo 4 traz a seguinte promessa: aproximem-se de Deus,
e Ele se aproximará de vós outros. Mas como eu posso fazer isso, você está me perguntando? Como que eu posso me aproximar de Deus? E o próprio Tiago traz respostas no capítulo 4 do seu livro. Ele vai dizer, através de uma vida santa, resistindo ao diabo, purificando nossas mãos, purificando nossos corações, andando humildemente diante de Deus e assim por diante. Jesus intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça e para que possamos continuar caminhando na fé, apesar das provações. O que mais nós poderíamos querer? Jesus intercede por nós, os nossos parceiros de oração podem falhar, o nosso cônjuge pode falhar em orar por nós, os nossos pastores podem falhar em orar por nós, mas o Supremo Pastor Jesus jamais falhará, Ele sempre intercede por cada um dos seus. Portanto, nós não podemos usar as provações como desculpa para abandonar a fé. Muitas vezes somos tentados a questionar a Deus, a nos rebelarmos contra Deus, dizemos, não vale a pena seguir a fé cristã, parece que quando eu me converto as coisas ficam piores. Não, as provações não vêm para nos afastar de Deus, elas vêm para nos aproximar dEle, para purificar a nossa fé, para nos fazer mais parecido com Ele. E como nós podemos ser mais parecidos com Ele? A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo, o Senhor fala. Nós nos aproximamos mais dEle ao caminharmos em santidade. Então use das tribulações e provações da vida para se aproximar de Deus. As provações têm um grande poder de nos fazer orar mais, depender mais, clamar com mais fervor. Jesus está intercedendo por mim e por você, meu irmão, por isso nós não precisamos temer. Fala, Senhor, ore, use dessa provação para que eu possa me achegar mais perto de Ti. Usa, Deus, eu quero Te conhecer mais. Eu quero ser mais parecido contigo. E com certeza Deus vai te responder. Porque essa oração é segundo a sua boa vontade. Voltemos agora para Marcos capítulo 6. Vimos já duas maneiras que Jesus lapida a nossa fé. A primeira, Jesus lapida a nossa fé ao nos permitir passar por provações. E a segunda maneira, ao interceder por nós, para que possamos permanecer firmes durante esses momentos de tormento. Agora nós veremos a terceira maneira que Jesus usa para lapidar a minha e a sua fé. E essa terceira maneira é, Jesus lapida a nossa fé ao se revelar de maneiras especiais. Preste atenção, Jesus, no versículo 48 diz que Jesus viu que os seus discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento era contrário. E Jesus aqui usa dessa situação para se revelar a eles de uma maneira totalmente inesperada e especial. Jesus anda sobre as águas. Isso era totalmente novo, totalmente inesperado. É por isso que o versículo 49 diz que os discípulos achavam que era um fantasma. Jesus estava se revelando a eles ali como Deus de Israel. No capítulo 9 do livro de Jó, Jó diz assim claramente, só Ele, só Deus anda sobre as ondas do mar. E o texto é claro, se só Deus anda sobre as ondas do mar, e Jesus andou sobre as ondas do mar, é porque Jesus é Deus. Mas ainda há outra maneira que Jesus se revela de maneira especial aqui. No versículo 50, diz que todos viram, os discípulos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus aqui, ele utiliza e conclama para si o mesmo nome que Deus aplicou para si mesmo a Moisés na sarça ardente. A história é um pouco parecida. Moisés fica abismado com uma sarça ardendo e não se consumia. Deus se revelando de uma maneira especial. E durante aquele momento ali de conversa com Deus, Deus fala, que Ele é o eu sou. E Jesus aqui está aplicando esse nome para si mesmo. Jesus está falando claramente, vocês não precisam ter medo, porque eu sou.
E os israelitas daquele tempo entendiam bem o que isso significava. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o que controla as forças da natureza. Eu sou quem cuida de cada um de vocês. Mas há algo que chama a atenção aqui nesse texto. Por que Jesus se revelou como Deus aos seus discípulos por meio de uma tempestade? Por que Jesus não chamou eles um dia lá bem tranquilo e falou, olha só, olha o que eu vou fazer, e andou sobre as águas? Porque bem nessa situação, bem no meio da tribulação, Jesus se revelou dessa maneira para eles. Porque Deus revela a nós partes do seu caráter que de outra maneira nós não conseguiríamos ver. Durante a tribulação, Deus revela para nós aspectos diferentes do seu caráter que em momentos de paz nós não poderíamos enxergar. Pense comigo. As estrelas à noite são maravilhosas, não é? Quando nós nos afastamos da cidade, vamos para o campo e olhamos as estrelas, as mais belas estrelas, nós ficamos maravilhados. Mas nós só podemos enxergar as estrelas na escuridão do céu. Somente quando o dia cai e a noite chega. Da mesma maneira, como somente no escuro da noite é que conseguimos ver as estrelas, há aspectos de Jesus que só vemos quando passamos pela escuridão das tribulações. Somente quando o céu da nossa vida escurece é que nós podemos ver certos aspectos do caráter de Cristo. E foi quando Adão e Eva pecaram, isso é bíblico, foi quando Adão e Eva pecaram que eles descobriram que Deus é misericordioso de uma maneira mais vívida. Foi quando Abraão teve que sacrificar o filho da promessa, que ele descobriu de uma maneira clara que Deus é o Deus provedor. Foi depois de perder tudo que Jó disse, antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Foi com espinho na carne que Paulo aprendeu de maneira estrondosa que somente a graça de Deus bastava para ele. Foi no meio da tempestade que os discípulos aprenderam que Jesus é o governador da tempestade. Então, há aspectos de Cristo que só conhecemos quando passamos pela mais tensa escuridão. E a aplicação para nós aqui é espera em Deus, meus irmãos. Salmo 42, agora você não precisa abrir, mas Salmo 42 diz assim: porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Descansar em Deus, esperar em Deus é um jargão. Você tem que esperar em Deus, você tem que descansar em Deus. Mas o que significa isso na prática? O que fazer durante os momentos de tribulação, quando nós devemos esperar em Deus? O que significa esperar em Deus? Esperar em Deus é uma atitude, uma decisão que nós tomamos de deixar que Deus tome as rédeas da nossa vida. Não é algo passivo, não é algo que nós precisamos sentir, é uma decisão consciente. Deus, eu quero descansar em Ti, Senhor. E devemos deixar que Deus haja no seu tempo e da maneira dEle. Os discípulos provavelmente estavam há horas naquela tribulação, porque eles foram para o mar no final da tarde, e Jesus foi socorrê-lo na metade ou no final da madrugada. Mas Jesus foi ter com eles no momento exato que ele sabia que era o melhor, e agiu da maneira exata que ele sabia que era melhor. Deixe Deus agir no tempo dele e da maneira dele. Deus vai responder você na sua crise, meu irmão, mas é no tempo que ele quiser, e é da maneira que ele quer. Então, não deixe passar de hoje, tome uma decisão de descansar em Deus. A nossa vida é como um carro, só tem espaço para um motorista. Deus vai agir assim que você sair do banco do motorista e deixar com que Ele se assente e guie a sua vida. Então, ore ao Senhor hoje mesmo dizendo: Pai, eu não consigo confiar e descansar em Ti, mas eu quero isso, Senhor. Tome as rédeas da minha vida. Eu não consigo por mim mesmo. Meu coração está atribulado, a minha alma está angustiada, mas eu confio em Ti. Eu confio e descanso em Ti, ainda que eu não sinta isso. Pai querido, aquieta o meu coração, Senhor. Faça essa oração e deixa o resto com Deus. Deixa o resto com Deus. Então, meus irmãos, esperem em Deus.
Vimos então até aqui 3 maneiras que Jesus lapida, aperfeiçoa a nossa fé, ao nos permitir passar por provações, ao interceder por nós para que a nossa fé permaneça firme durante essa provação e ao se revelar a nós de maneiras especiais durante os dias de tormento. Agora iremos para a 4ª e última maneira. E a 4ª maneira que nós vemos nesse texto que Jesus lapida a nossa fé é ao caminhar conosco. Jesus lapida a nossa fé ao caminhar conosco. Diz no versículo 51 que então Jesus subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Faz parte do cuidado de Jesus andar com seus discípulos. Um pastor, ele anda com as suas ovelhas. Jesus poderia estar longe fisicamente dos seus discípulos durante aquelas horas de tormento, mas a sua oração estava bem próxima. O seu espírito, a sua presença estava com seus discípulos. Certa vez a nação de Israel reclamou com Deus e disse assim: o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Então o Senhor falou uma frase que talvez seja uma das mais bonitas, se não a mais bonita da Escritura. O Senhor respondeu assim para a nação de Israel: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mulher viesse a se esquecer do seu filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Deus nos tem gravado nas palmas de suas mãos. Jesus não abandonou os seus discípulos em momento algum. Na verdade foi ao contrário, foram os discípulos que o abandonaram no momento de tormento dele. Cristo caminha conosco durante a provação. Davi aprendeu isso. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Estás comigo. Essa mesma história no Evangelho de Mateus, esse relato de Marcos também aparece em João e em Mateus, e cada um adiciona detalhes ou tira conforme a sua intenção. E Mateus adiciona uma parte que é bem famosa. Pedro fala assim: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus fala: então vem. E vocês conhecem bem a história. Pedro vai caminhando sobre as águas até Jesus, mas aí ele repara na força do vento e começa a afundar. E então ele grita: Senhor, salva-me. E Jesus faz o quê? Jesus estende as mãos e o salva. E ainda o exorta dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe qual é a maravilha disso, desse relato de Pedro? É que mesmo que falhemos ao passar por provações, mesmo que as provações estejam fazendo exatamente o oposto do que nós vimos até aqui, ela está nos afastando de Deus, ela está nos fazendo cambalear na fé, ainda que as provações estejam fazendo isso, nós podemos ter a certeza que o Senhor Jesus virá e nos restaurará. Se eu sou um filho verdadeiro dele, ele não vai me abandonar, ainda que eu queira abandoná-lo. Ainda que eu queira. A bondade de Cristo nos persegue. Foi Paulo quem disse: aquele que começou a boa obra na vida de vocês vai terminar. Não é talvez termine, não é vai terminar se vocês deixarem. Não, ele vai terminar. Ele vai terminar. Eu e você podemos cambalear, cair e errar, e com certeza vamos, mas Jesus vem para estar conosco e nos restabelece. Jesus disse certa vez que ninguém pode nos arrebatar de sua mão, mesmo que nos desviemos pelo caminho, o bom pastor vai atrás de nós e nos traz em seu colo. É isso que a palavra de Deus diz. Talvez você olhou para esses pontos, essas aplicações e pensou: nossa, está tudo ao contrário comigo, eu não estou me aproximando de Deus, eu não estou caminhando em santidade. Deixa eu te falar, tem esperança para mim e para você ainda. Porque mesmo que olhemos para a força das tempestades como Pedro e começamos a afundar, Jesus vem e não nos deixa naufragar por completo. Ele não vai deixar. Essa é a beleza do Evangelho.
Jesus vem para estar conosco em nossas provações, e ainda que eu e você falhemos, Ele jamais falhará. E a aplicação para nós aqui então é: se Jesus está conosco, esteja você com Ele. Desfrute da presença dEle nos meios da provação, no meio das provações. Asaf, no Salmo 77, diz assim: no dia da minha angústia procuro o Senhor. E no Salmo 50 o próprio Deus nos promete: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e você me glorificará. O Senhor está perto, clame por Ele. Clame por Ele. Na semana passada o pastor Flávio nos mostrou o cuidado de Deus ao prover o pão de cada dia aos seus discípulos. E aqui vemos o cuidado de Deus, a provisão de Deus ao prover salvação no dia da angústia. Mas há uma palavra de advertência aqui. Existe uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação da presença de Deus. Deus está em todo lugar, queira eu ou não, saiba eu disso ou não, Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar. Cristo, sendo Deus, está em todo lugar. Mas a manifestação dessa presença, o experimentar essa presença, só vem quando eu o busco. Jesus está com você em sua aprovação, meu irmão, quer você sinta ou não, mas para experimentar a sua presença, você precisa estar consciente dela. Essa é a diferença entre alguém que vive uma vida cristã radiante e alguém que a vive entre os trancos e barrancos. O cristão fervoroso é aquele que sabe que sempre está pisando em solo sagrado e que os olhos de Deus estão sempre sobre ele e que tudo que ele faz perante a face de Deus. E Deus está sempre com o seu coração posto em seus filhos, conhecendo cada um dos seus pensamentos mais profundos. Por isso clame: Senhor Jesus, meu amado, eu sei que o Senhor está aqui, pois um pastor nunca abandona as suas ovelhas e um marido nunca abandona a sua esposa. Deixe meu coração reconhecer isso, deixe-me saber que o Senhor está aqui, agora, até mesmo no inverno mais frio e na noite mais escura. Revela-se a mim, por favor, Senhor, deixe-me experimentar da sua presença, que é a melhor sensação que alguém pode ter na vida. Ore assim ao Senhor, ore assim. C.S. Lewis disse certa vez: agora eu sei, Senhor, por que não me respondes? O Senhor mesmo é a resposta. Diante da tua face, todas as perguntas desaparecem. Que outra resposta seria suficiente? Lewis aprendeu que o que importa não são as respostas para as nossas dúvidas, mas a própria manifestação da presença de Deus. Por isso, esteja com Cristo, desfrute da presença de Cristo, experimente, busque a presença dEle, caia de joelhos e peça para Ele se manifestar a você. Porque Deus promete que aquele que o busca, achará. Por isso, eu lanço uma pergunta: o que é melhor? Ficar livre da provação e não experimentar o cuidado e a manifestação gloriosa da presença de Deus, ou passar pela provação, descobrindo e conhecendo essa maravilhosa manifestação da presença de Cristo? E assim nós concluímos. Vimos que Jesus aperfeiçoa a fé dos seus discípulos, aperfeiçoa a minha e a sua fé. Jesus lapida a nossa fé, ao nos permitir passar por provações, ao interceder por nós, ao se revelar a nós de maneiras especiais e, por último, caminhando junto conosco. Agora eu quero concluir o texto. Nós vimos a partir do versículo 53 que depois disso Jesus vai para a terra de Genezaré. E então ele começa a fazer vários milagres. E aqui os teólogos vão dizer que Marcos está fazendo um contraste. Essa mesma atitude, olha no versículo 56, que onde quer que Cristo entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, pedindo-lhes que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados.
Esse texto de Marcos, esse relato, lembra a história da mulher de hemorragia. Lembra a mulher com hemorragia? A fé dela é louvada naquele texto. Tamanha sua fé que ela cria que somente ao tocar as vestes de Jesus, ela seria curada. Marcos então está fazendo o contraste. Os discípulos, aqueles que tiveram a revelação de Jesus, aqueles que viram os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus, tinham um coração mais incrédulo do que aquela multidão ali. Porque eles criam que somente ao tocar na roupa de Jesus, eles seriam curados. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como está o seu coração nessa noite? Você tem passado por tribulações? Você conhece o cuidado de Jesus? Deixa eu te dizer, querido amigo que nos acompanha, mas que ainda não conhece o cuidado de Jesus, ainda não conhece, não experimentou a presença dele. Você talvez tenha andado cansado das tribulações da vida. O peso de sua consciência é pesado demais para carregar, para suportar. O medo do que vai acontecer depois da morte atormenta a sua alma. Ou talvez você já está endurecido, você já apanhou tanto da vida, que para você não faz mais diferença sofrer ou não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Vem experimentar o cuidado de Jesus. Vem experimentar do seu amor e bondade. Venha e aprenda o que é estar na mão daquele que é sábio demais para errar, amoroso demais para nos abandonar e bondoso demais para nos tratar com indignação. Venha e você descobrirá o que há de melhor nessa vida. Mas eu também queria me dirigir a você, meu irmão e minha irmã, que nesse momento está passando por tribulações. Como está você nessa noite? Talvez você esteja lutando com dúvidas cruéis, talvez uma enfermidade se apossou do seu corpo. Talvez a pandemia te trouxe problemas financeiros, talvez a sua alma tenha estado tão atribulada ao ponto de se desesperar da vida. Como você tem se saído? A provação tem te aproximado ou te afastado de Deus? Eu não sei como você está, mas se está bem ou mal, se aproximando ou se afastando de Deus por causa das provações, eu queria te convidar nessa noite a assumir um compromisso com Cristo. Não deixe para amanhã, não deixe, não espere, diga para o Senhor hoje: Senhor, tudo eu te entrego. Nada eu trago em minhas mãos, tudo eu deixo diante do teu altar, Senhor. A minha família, o meu trabalho, as minhas lutas, os meus pecados, as minhas fraquezas. Faça deles o que o Senhor quiser, meu Cristo. Amoleça o meu coração, se revele a mim, deixe-me experimentar da tua presença e então descansarei. Faça um compromisso com Cristo, vá ao seu quarto, se ajoelhe na sala. Eu não sei o que você vai fazer, mas faça essa oração de entregar diante do Senhor, de falar: Senhor, assuma a direção da minha vida, toma minha aprovação e faz dela um degrau para eu estar mais perto de Ti. Mas também talvez há pessoas aqui que não estão passando por provações. E glória a Deus por isso, né? Nem sempre nós passamos por provações, mas é só uma questão de tempo. Você já passou, se não está passando agora, com certeza vai passar outra vez. Use desse tempo de bonança, meu irmão, com sabedoria. Use desse tempo de bonança para se fortalecer. Um exército de um país, ele é treinado quando o país está em paz. Porque quando a guerra chega, já não tem tempo mais de treinar. Então usa desse momento de paz para fortalecer as suas defesas, para fortalecer a sua fé, para caminhar mais perto de Deus, para caminhar mais perto de Jesus. Porque as tempestades virão e o próprio Cristo te levará por elas. Jesus vai lapidar a minha e a sua fé.